Estamos de volta aqui na NGTV, tivemos um pequeno probleminha no áudio, mas estamos de volta conversando aqui com o professor Javali. Falávamos, né, professor, do futsal, que ele proporciona que pequenas comunidades, cidades pequenas, tenham um esporte de alto nível, né? Na história sempre foi mais fácil fazer futsal com 5 atletas do que reunir 11. Pagar 5 é mais fácil que pagar 11. Então, as cidades do interior aderiram ao futsal e prova disso que são centenas de equipes hoje no Rio Grande do Sul disputando estadual, Liga 2 e Liga 3 principalmente. E o outro incentivo é o Pro Esporte. O Pro Esporte hoje é um programa do governo estadual que incentiva, através do ICMS, as equipes a arrecadar recursos para manter o futsal. E isso tem trazido muita gente para o futsal, empresários e diretores que hoje têm uma garantia maior que vão conseguir terminar o ano com o futsal. Então, tem sido muito legal essas cidades do interior. Você prova disso que nós trabalhamos a equipe de Santo Antônio do Palmo e jogamos em Gentil, mas são duas cidades que não tem, somando as duas, não dá 5 mil habitantes, sim, entendeu? E hoje é muito forte e tem um objetivo, é subir para a Liga 1. É subir para a Liga 1. Que outras cidades aqui da nossa região que estão com times na Liga 2? Nós temos hoje, por que parece, nós só vamos jogar contra Ibiraiaras, porque o estado hoje tem 18 equipes na Liga 2, mas ele foi por sorteio. Mas tem equipe, por exemplo, Tapejara, tem equipe de Serafina Correia, então são equipes próximas. A Liga 3 tem todas a região, Carazinho, aqui passou tem mais um time da Liga 3 e as regiões, mas na Liga 2 a maioria também é daqui, mas o estado está bem dividido. Tanto é que nós vamos jogar até Pelotas, São Luís Gonzaga. Então tem a nossa chave é bem. Vou fazer alguma quilometragem esse ano. Então está dividido em 2 grupos. 2 grupos, são 2 grupos de 9, classificam 8 para os mata-matas, que é as oitavas de finais, depois quartas de finais, semifinais e finais. Sim. É um campeonato longo também, é o mesmo período da Liga 1, praticamente? O encerramento para quem chega na final é 16 de dezembro, se não me engano. Nas mesmas datas praticamente da Liga 1, e a Liga 3 também tem essa mesmo. A Liga Gaúcha hoje organizou dessa forma. Todas as competições, as 3 ligas, começam nesse final de semana e terminam no período de dezembro. Que bacana. No seu time lá, quem de conhecido aqui do torcedor de Passo Fundo que está contigo lá, professor? Nós temos de Passo Fundo, nós temos o Romarinho e o Túlio, que eram 2 atletas que jogaram no Passo Fundo Futsal. O Vini Costa, que jogaria em qualquer time de Liga Nacional, porque tem qualidade, mas ele tem um emprego fixo e não quer se dedicar unicamente ao futsal. Sim. Nós temos o Guilherme Fávero, que estava na Itália, que também está com nós. De Passunda ainda temos o Frazão, que é um garoto que está começando. Mas a equipe de Gentil, a APF, ela contratou hoje, por exemplo, o Paulo Renato, que é um back que jogou já na CBF. Tem também Zé Antônio, que no passado jogou na Sueva. Então, Ligas Nacional, que estava jogando lá. Então, contratamos o alemão, que já jogou Liga Nacional. Então, uma equipe bem qualificada. A gente fala dessa característica também, né, da Liga 2, Liga 3, que é o jogador, ele mantém a sua atividade profissional em outra área e, concomitante a isso, o futsal, né? Hoje temos muitos profissionais liberais que se formam, como, por exemplo, o Romarinho. O Romarinho é professor de Educação Física, trabalha na academia e ele pode praticar o futsal ainda com um bom ganho. Sim. Por exemplo, o Túlio está se formando em Engenharia Civil, estuda, se forma agora na metade do ano, também tem esse privilégio de poder estar disputando em alto nível, porque você vê, nós disputamos a Taça Farroupilha região Serra, contra equipes de Marau, Casca, Lagoa Vermelha, a AGE, que vem uma bela da equipe na Liga 1, e nós com a nossa equipe poder participar com esse know-how de equipes de primeiro nível é muito bom. Então esses atletas podem ainda estar no mercado. Olha só, interessante. Agora, professor Javali, saindo um pouquinho dessa questão, né, lá do teu time de Gentil, na semana passada nós tivemos um grande encontro aqui em Passo Fundo de ex-atletas, com a presença ainda do Falcão, o rei do futsal.
Foi um evento que nós fomos convidados para ajudar a organizar e nós conseguimos reunir atletas Sim. de Passo Fundo, por exemplo, como o goleiro Luciano, que fez história aqui, Sim. Gelson, o Canhão da Serra. Ele ainda chuta forte daquele jeito? Não tem como. Ele já sentiu. Já cansou. Mas ali nós tivemos a presença do Tete, do Márcio, do Nê, do Arno, do Mateu, do Tininho. E tu vê umas curiosidades, né? O Falcão ele vem fazendo esses eventos no Brasil inteiro. Jogue com o seu craque. E ele tem arrastado multidões nos ginásios. Ele teve, quando ele teve aquela semana aqui, ele foi a Tapera, foi a Nonoai, foi a Chapecó, e nenhum desses eventos que a gente acompanhou em Itapera, ele permaneceu depois do jogo. Sim. Ele teve o prazer, ele ficou até a madrugada, porque tinha ali essas pessoas, esses ex-atletas que fizeram história não no futebol de Passo Fundo, no futebol do Rio Grande do Sul, do Brasil. Então o Falcão nós tivemos o privilégio de conviver com ele, até jantar com ele e tudo, e uma simplicidade enorme do Falcão. Então ele veio aqui a brilhantar. Para te ter uma ideia, nós tivemos quase 800 crianças no ginásio do Comercial com a presença do Falcão. Então foi um grande evento e a gente pôde conviver e reviver. E a emoção que esses atletas que jogaram aqui em Passo Fundo sentiram nesse dia, né? O agradecimento pelo convite, então foi um grande evento. Imagina, né? Para quem acompanhou aqueles times lá no tempo da UPF ainda, né? Poder rever ali o Mateu em quadra, junto com o Luciano, com o Giba, com o Nê, Tete, toda essa turma aí, deve ter sido demais, né, professor? Não, foi um encontro maravilhoso. Sabe que foi talvez o principal encontro depois dessa geração, porque praticamente duas gerações, né? A do Gelson, que era mais velha ali e tal, do Tete, depois tinha uma segunda geração, que era do Márcio, do Nê, do Tininho. E foi um encontro que rolou emoções. Legal. Porque nós pela manhã antes do encontro, eu estava mais nervoso do que muitas vezes jogo. Pelo nível de atletas que estavam ali e pelo reencontro. São jogadores que eu treinei eles também, né? Sim. Então, para te ver, eu não sou velho, hein? Mas eu comecei muito cedo, o Tete, o Gelson são mais velhos que eu e eu tive a oportunidade de ser técnico deles. Então, isso me dá uma gratificação enorme e reviver esses momentos. Foi técnico deles sendo mais novo. Sendo mais novo, eu comecei muito cedo. E como é que era essa relação aí na... Eu sempre tive essa liderança e tal. Eu talvez, isso é uma história, que dá um livro para nós contarmos. Por exemplo, em Passo Fundo eu comecei nas categorias de base, tu lembra da Semeados SESI Clube Juvenil, e nós frequentávamos o Capingui no auge do Capingui, que era, né, esses atletas que jogavam, depois veio Covinha, veio Gil, outros grandes. E eu era treinador da categoria de base. Mas eu frequentava o Capingui porque eu tinha o sonho de ser treinador adulto. E eu vi Foca, aprendi muito, Baio, Paulinho Cardoso, esses Banana, esses caras que foram grandes treinadores, são ainda, muitos deles são ainda, e eu aprendi muitas vezes o que não fazer lá dentro. Porque eu frequentava o Capingui mais do que qualquer outro diretor, porque eu tinha esse sonho de ser treinador. Sim. Então, quando o Passo Fundo, praticamente, a antiga AP, fechou as suas atividades, os diretores da Semeados SESI Clube Juvenil, o Amarildo, o Dornelles, eles encamparam aquela garotada. E nós subimos para o adulto praticamente com uma base da garotada. Chimango, Cebola, Juliano, esses caras que eram da base, entendeu? Que tinham sido campeão comigo desde o pré-mirim, muitos deles. Sim. E nós chegamos no adulto. E chegar já no adulto, sendo vice-campeão de uma Série Ouro naquela época, onde o time da Ubra era uma seleção brasileira, né? Então, eu sempre tive esse prazer de estar ali e conhecendo e vi como é que era o métier da coisa. Então, eu nunca tive problema de relacionamento. Eu nunca mandei um jogador embora do grupo. Sim. Nunca tive talvez seja isso, seja o pior técnico, mas eu consigo administrar uma equipe. Isso é importantíssimo. E desses que você citou aí que subiram nessa época, muitos deles, boa parte, fizeram carreira na Europa, né? Teve uma época quando o projeto Semeados SESI Clube Juvenil, ele deu como encerrado que 10 anos de atividade, 21 títulos gaúchos,
Pô, Semear SESI Clube de Vinil é uma história. Nunca teve isso no futebol do Rio Grande do Sul, no futsal do Rio Grande do Sul. Foi uma história, 10 anos, 21 títulos gaúchos. Quando esse projeto terminou, teve uma época que nós tínhamos 21 atletas na Europa, entre campo e salão. Entre eles, que jogou na Europa, o Jorge Lucas, Marquinhos, que jogou na Roma, Fluminense e Roma, Maurício Cebola, Chimanguinho, que joga até hoje, está na Itália, Maurício Cebola, que até hoje está jogando, infelizmente teve uma lesão, não está jogando, mas na época tinha 21 atletas que estavam na Europa, que tinha passado nesse projeto Semear SESI Clube Juvenil. Um dos últimos era o Guilherme Favre, o Maurício Schileder, por exemplo, estavam tudo na Europa e tinha sido lançado no projeto da Semear SESI Clube Juvenil. Eu passei por lá também, né? Mas aí eu percebi que o meu lugar é fora da quadra, contando um pouquinho as histórias do jogo, acho que eu saí melhor por aqui. Tem momentos que pegar um livro é melhor do que pegar uma bola. Sem dúvida, eu entendi. Mas isso já é seletivo ao natural. Não precisa ninguém falar, tu já entende. Mas, diferente disso, eu tenho certeza que muitas coisas tu aprendeu lá e hoje tu tem essa capacidade, essa qualidade, também em função daqueles momentos. Hoje a gente encontra atletas nossos, categoria de base, que eles dizem assim, pô, Javali, eu sou hoje o que eu sou, eu devo aos meus pais, mas também a Semeato. Que tu lembra, a Semeato era muito organizada, era muita disciplina, e que hoje não tem mais, e hoje a categoria de base não existe mais, porque esses projetos acabaram. É verdade. Vamos fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo aqui com o professor Javali no NG Esportes, na sua NGTV. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. De volta com o NG Esportes aqui pela NGTV. Estamos recebendo na noite de hoje, nesta segunda-feira, o professor Javali, uma lenda, um nome fortíssimo do nosso futsal e do esporte aqui da nossa cidade. Seguindo aqui com o professor Javali, em outras edições de tantos acessos que você já teve, certamente em alguns anos entra como favorito, outros começa a competição com um time não tão acreditado assim. Qual é a expectativa para esse ano? Como é que chega o seu time na Liga 2 e qual é a diferença, né? Entrar entre os favoritos ou nos não tão acreditados assim, professor? Lógico, tu quer sempre entrar como favorito, é porque tu montou um grupo bom. E esse ano não podemos ser demagogo, nós montamos um grupo com um único objetivo. É estar na Liga 1 ano que vem. Diferente do ano passado, que nós montamos um grupo em Fontoura Xavier, com muita dificuldade, com atletas desconhecidos, e nós fomos ajeitando o time, que
Na real, tinha 5, 6 times para subir, nós éramos uma zebra. E chegamos não só a subir, como fomos campeões contra o Novo Barreiro. E esse ano não, esse ano a equipe tem o know-how de ter contratado alguns atletas de nome, alguns atletas que já tiveram acessos, e hoje até nós seremos cobrados muito mais porque o investimento é muito grande. A gente vê falar, e eu via questionamentos até de torcedores, pessoas ligadas ao futebol, mudando um pouquinho na relação do campo, do Internacional, que está difícil ganhar título porque não tem jogador com característica, jogador que já ganhou, jogador campeão. Faz diferença mesmo ter no teu elenco jogadores que já conquistaram, né, um time para subir, tendo jogadores que já subiram por outras equipes, que já foram campeões. Isso ajuda mesmo, professor? Não, com certeza. Hoje, nós mesmos, tem situações que a gente parece que tira de letra tão fácil, e os outros perguntam, o que você fez, Javali? Não fizemos nada diferente. A experiência nos diz. Hoje, por exemplo, tu ter o Javali no banco, não sou melhor que ninguém, mas pelos títulos que eu tenho, a arbitragem é diferente. Tu ter um Zé Antônio, que foi capitão da Sueva no nosso grupo, a arbitragem trata diferente. O adversário muito mais. Ele sabe os atalhos. Nós soubemos a diferença na hora do falar grosso, falar fino com o atleta. Então, isso favorece. Muitas coisas a gente parece ser fácil, mas não é. Só a experiência que nós adquirimos, calejado. Tu vê, tem algumas finais aí que a gente fez, perder jogo em casa e ter que decidir fora, e a gente ser campeões, por exemplo, decidindo o jogo depois de ter perdido o primeiro jogo. Então, isso vai criando uma casca, não é diferente. Mas eu vou dizer, com certeza, sábado, antes de começar o jogo, eu vou estar com frio na barriga, porque é uma estreia, e toda estreia, todo ano é diferente. E se quando eu não tiver mais essa ansiedade, é porque eu tenho que largar. E perdeu a graça, né? Perdeu a graça, mas eu digo isso para os nossos atletas, se tu não tiver ansioso, não tiver na semana do jogo preocupado, é porque tu perdeu praticamente a vontade e o prazer de estar dirigindo uma equipe. Professor Javali, muito obrigado pela sua presença, pela visita aqui à nossa NGTV, sempre muito bem-vindo ao NG Esportes e boa sorte, muito sucesso aí na competição, com certeza vamos estar aqui na torcida. Nós que agradecemos, desejando já um sucesso para vocês nessa nova etapa, que tenha sucesso, porque é mais um meio de nós conversarmos com aqueles que gostam de futsal, gostam do esporte. Então é um prazer estar aqui e parabéns a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, se inscreve no canal aqui da Norte Gaúcho TV, NGTV. O NG Esportes volta na próxima segunda-feira. Até lá!